Para terminar esse assunto, irei comentar agora o último comentário. Falamos sobre esse assunto, que como eu disse no início do primeiro vídeo, baseado em 2 de Crônicas, capítulo 3, versículo de número 6 a 9. Então, para terminar, está aí comentando o último assunto. Quarto assunto: o povo de Deus deve, veja bem que aqui sempre está mostrando que o povo de Deus deve se voltar a Ele, se converter a Ele. É uma exigência de Deus, o que nós vemos aqui. Veja bem, o povo de Deus deve voltar-se a Ele, com um coração perseverante, se quiser experimentar novamente a sua graça e compaixão. Olha o que a Bíblia diz. E aqui tem vários versículos. 2 de Reis, capítulo 10, versículo 15. Êxodo 10, 19. Ezequiel, capítulo 17, versículo 18. Então, tudo isso mostra que Deus requer de nós, homens e mulher, fidelidade no servir. Não adianta, tem pessoa que diz, não, mas Deus dá um jeitinho no final. Mentira, mentira. O jeitinho é a conversão, o jeitinho é a renúncia, o jeitinho é você negar a você mesmo e crer. Crer, porque eu sempre digo isso, que são 4 verdades bíblicas que tem que estar na vida da pessoa. Primeiro, o homem precisa ouvir o Evangelho. Por isso que Jesus diz, ide pregai o meu Evangelho a toda criatura. Então, tem que ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, aceitar o Evangelho e passar a viver o Evangelho. 4 personalidades ou 4 condições para o homem começar a entender as coisas de Deus. Então, o que a Bíblia está mostrando aqui para nós é que o povo de Deus deve voltar-se a Ele com o coração perseverante, se quiser experimentar novamente a sua graça e a sua compaixão. Está falando de alguém, não só das pessoas que nunca veio a Cristo, mas aqui inclui os que não veio e os que veio. Por quê? Os que não veio precisam vir, e os que veio, que estão vivendo uma vida banal, banalizando a palavra de Deus, escandalizando o Evangelho, ele precisa se arrepender antes que morra. Arrependa antes que morra, porque foi bem claro aqui o terceiro texto, que nos falou que se quiser escapar da ira ardente de Deus. O que significa isso? Ira ardente de Deus? Isso significa aquilo que eu falei, que a Bíblia diz, não eu falei ante aspas, eu falei o que está na Bíblia, que a ira de Deus cairá sobre os filhos das desobediências, ou seja, sobre os rebeldes, sobre os escandalizadores da palavra. Então, aí depois vem e fala que se não tiver um coração perseverante e se quiser experimentar novamente a graça e a compaixão de Deus, porque somos salvos pela graça por meio da fé. Não vem de nós, que somos homens, mas é um favor imerecível, que nós não merecia, que vem da parte de Deus. Se nós não entrar pelo caminho dessa graça, para nós experimentar ela novamente, a graça e a compaixão, ou seja, o perdão de Deus. Pela graça somos salvos, e a compaixão de Deus nos aplica o perdão para aqueles que se arrependem. É isso que a Bíblia está falando. Não é o Carlito que está falando, é a Bíblia. A Bíblia que está falando. Então, por isso é necessário que haja então conversão. E o coração, ele precisa voltar-se a Deus. Porque as pessoas estão com o coração endurecido contra Deus, as pessoas não querem Deus, não amam a Deus, e elas querem o melhor de Deus. E quando não recebe, porque já disse no outro vídeo, que Deus não pode abençoar a pessoa que vive no pecado. Deus cuida, porque a Bíblia diz que Deus manda chuva para o justo e para os injustos. Mas aqui nós vemos que Deus cuida de certo ponto, cuida dele, cuida dela, sim, mas é necessário que haja uma condição para isso. Arrepende e vem, para que não caia sobre a ira de Deus, certo? É o que nós achamos na palavra, e a Bíblia está falando para que nós voltemos
se a Ele com coração perseverante. Se quiser experimentar novamente a sua graça e a sua compaixão, porque a compaixão de Deus, ela nos tira do juízo. Porque está escrito que Deus vai aplicar o juízo nos filhos da desobediência. Se nós estamos debaixo da graça e temos a graça, então nós vamos experimentar também a compaixão de Deus, certo? Então é isso que eu queria mostrar sobre esse assunto, sobre o capítulo 30, segundo de Crônica, versículo, pode ler praticamente o capítulo inteiro, mas eu fiz questão de mostrar esses do versículo 6 ao 9, tá bom? Inscreve no canal, dá o seu like, compartilha o vídeo e você pode entender que é a palavra e não é o homem que fala.